Boa tarde, sou Ruben Santos, sou aluno da Carolina University e estou aqui para fazer a apresentação de um trabalho para a disciplina de Apologética. E a questão que eu gostava de colocar no início é: quem é Jesus? E desde que Jesus veio à Terra passaram cerca de 2000 anos e nós podemos perguntar quem é Jesus e temos toda a legitimidade para o fazer. Podemos perguntar: será que foi um homem fantástico? Será que foi o melhor homem de todos? Um exemplo como homem a seguir? Será que foi um charlatão? Será que foi um louco? Ou será que efetivamente ele foi e é o Filho de Deus e o Salvador? E a nossa resposta, ela define o rumo da nossa vida. A resposta que nós dermos a esta pergunta define o rumo da vida de cada ser humano. Nós não podemos ficar indiferentes à pessoa de Jesus. Ele é amado por muitos, odiado por outros e é sem dúvida a figura central da história da humanidade. A sua importância é tão grande que o tempo está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. E por isso convém nós conhecermos quem verdadeiramente é, para que ele possa, da maneira certa, influenciar a nossa vida e nós possamos ter a ideia correta acerca dele. A vinda do Messias para a salvação espiritual da humanidade, ela foi profetizada durante milhares de anos. E como é que seria possível identificar o Messias para que nós pudéssemos crer nele? E a única maneira possível era nós termos indicações claras acerca dele, para que quando ele viesse todos o pudessem identificar. E quem é que nos poderia dar essas indicações, ou essas profecias, essas informações prévias acerca do Messias? Só Deus, um Deus omnisciente, um Deus que sabe todas as coisas, é que poderia fazer essa revelação. Nenhum ser humano conhece o futuro e, portanto, nenhum ser humano por si mesmo poderia fazer essa revelação. Deus podia, porque Ele é omnisciente, e Deus fez essa revelação acerca do Messias. As revelações, elas foram surgindo à medida que Deus assim entendeu revelar ao longo de alguns milhares de anos, e foram ditas profecias por seres humanos, pessoas como nós, mas inspirados por Deus, e foram-nos sendo feitas essas revelações. Também abordaremos as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, porque não é possível conhecê-lo e entendê-lo, entender quem Jesus é, sem entender as suas duas naturezas, a parte humana e a parte divina. E também abordaremos a sua morte, a sua posterior ressurreição, porque não há ressurreição sem morte de Jesus, ressurreição no terceiro dia, e elas são em si mesmo uma revelação para o nosso entendimento acerca de Jesus. Todos os outros líderes das mais diversas religiões, fundadores de todas as religiões deste mundo, todos eles morreram e assim permanecem até hoje, mortos nos seus túmulos ou em algum lugar, mas continuam mortos. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Na definição de tese para este trabalho, eu queria dizer que Jesus é o Messias profetizado durante milhares de anos, esperado pelo povo judeu, Filho de Deus, Deus feito homem, que viveu como homem aqui na terra, uma vida perfeita, reta, justa, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, provando assim que Ele é quem a Bíblia afirma Ele ser. Acerca das profecias e do Messias profetizado, eu gostava de dizer que o cumprimento integral em Jesus das inúmeras profecias, com informação variada a respeito do Messias que haveria de vir, preditas num período de milhares de anos por diferentes pessoas em diferentes lugares e épocas, provam que ele é o Messias profetizado. E a revelação do Messias, ela foi gradual e foi progressiva ao longo do Antigo Testamento. Todo o Velho Testamento aponta então para uma futura vinda do Messias. Isto diz-nos Berkhof na sua teologia sistemática. Como é que seria então possível identificar o Messias profetizado para que nele nós pudéssemos crer? A única maneira, conforme já fizemos na introdução, seria nós termos indicações claras acerca dele, para que quando ele viesse todos o pudessem identificar. Não é? Foram dadas inúmeras indicações sobre diferentes aspectos relacionados com o Messias, como por exemplo o tempo em que ele haveria de vir, o local do seu nascimento, a sua linhagem, como iria ser chamado, como iria ser a sua morte, como iria ser a sua ressurreição. E tudo isto aconteceu antecipadamente, com centenas e milhares de anos antes, foi profetizado, foi predito, e depois, quando as coisas aconteceram,
a realidade do que estava a acontecer pôde ser comparada com aquilo que tinha sido profetizado, com aquilo que tinha sido predito, e então, quando uma coisa encaixou na outra, através do cumprimento profético, nós podemos chegar à conclusão verdadeira de que Jesus era e é o Messias profetizado. Acerca da divindade de Jesus, eu gostava de partilhar aqui acerca do trilema dessa mesma identidade. E o problema da identidade de Jesus começa quando ele afirma ser Deus. E ele não deixou qualquer outras opções. Se então é verdade, porque ele afirmou ser Deus, se é verdade, então fica provado que todas as religiões e conceitos religiosos deste mundo são falsos. Porque se de facto ele é Deus, todos os outros automaticamente ficam provados que são falsos, não é? Sendo que Jesus, e apenas Jesus, deve ser seguido e o único em quem a humanidade pode colocar a sua fé. Então, para a análise disto, eu gostava de apresentar um trilema acerca da identidade de Jesus. Jesus afirmou que era Deus. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Ou é verdade isto ou é falso. Jesus ou é Deus ou não é. Se não é Deus, e se isto for falso, esta afirmação for falsa, então restam-nos duas opções. Jesus estava a ser sincero na sua afirmação, ou Jesus estava a ser desonesto nessa afirmação. Portanto, se Jesus não era Deus, afirmando ser Deus, não era Deus, e se ele estava a ser sincero na sua afirmação, não sendo Deus, e estando convencido que era Deus, Jesus não conhecia a sua própria identidade. Jesus não sabia quem era, porque ele não era Deus, mas afirmava ser Deus, logo, então ele nem sequer sabia qual era a sua identidade. Então, neste caso, nós podemos afirmar que Jesus era um lunático, era um louco, que nem sequer sabia quem ele era. No caso de ser falsa, mas ele ser desonesto, ou seja, ele saber que não era Deus, mas afirmava ser Deus, ele estava consciente que não era Deus, mas mesmo assim afirmava ser Deus, então Jesus era um mentiroso. E tanto numa situação como na outra, quer seja um mentiroso, quer seja um lunático, facilmente tudo isto se desmorona e facilmente as pessoas irão ver que, sendo um lunático, não deve ser seguido. Talvez ele conseguisse enganar alguns, mas não conseguiria enganar muitos. E sendo um mentiroso, com certeza ele também não conseguiria manter essa mentira durante muito tempo e tudo isto se desmoronaria. Então resta-nos uma possibilidade, quando ele afirma ser Deus, ele ser, esta afirmação ser verdadeira. E se de facto ela é verdadeira, Jesus prova que é Deus, que é Senhor, que é o Messias, que é o Salvador, que é aquele que a humanidade precisa de conhecer para ser salvo. Um outro aspecto também que gostava de abordar é a humanidade de Jesus. As Escrituras afirmam que o Cristo pré-existente se tornou homem. A sua divindade é desde sempre e para sempre, mas a sua humanidade não é desde sempre, mas é para sempre. Portanto, ele tornou-se homem, o Verbo fez-se carne, diz lá em João 1,14, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, diz lá em Gálatas 4,4. Então nós temos um relato histórico deste facto, e esse relato pode ser encontrado nas narrativas de Mateus e Lucas, onde nós encontramos a linhagem humana traçada, a origem da criança que nasceu, do ponto de vista humano até a obra do Espírito Santo. Vamos ver algumas evidências da encarnação e falar também brevemente sobre isto. A questão da humanidade de Cristo é de fundamental importância, uma vez que para ele expiar os pecados da humanidade, ele tinha que se tornar um verdadeiro homem para que, como homem, ele pudesse morrer e depois pudesse ressuscitar. Então temos razão para considerar a encarnação de Jesus como Deus-homem e da ressurreição de Jesus dentre os mortos como o milagre mais central e mais importante de toda a história. Isto diz-nos Gruden na sua teologia sistemática. Vamos ver que Jesus teve um desenvolvimento humano. Ele teve um desenvolvimento normal, como todos os seres humanos têm e tiveram e continuarão a ter. E assim sabemos que o menino se crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E lá em Lucas 2,40, e no mesmo capítulo, versículo
52 diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E é muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo que o ser humano tem limitações humanas. Não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. Isto diz-nos Berkhof também na sua teologia sistemática. Vejamos que ele teve fraquezas humanas não pecaminosas. Fraquezas não pecaminosas da natureza humana. Jesus era sujeito à fadiga corporal, João 4,6 fala-nos disto. Jesus era sujeito à necessidade do sono, Mateus 8,24 fala-nos disto. Jesus era sujeito à fome, Mateus 21,18 fala-nos disto. Jesus era sujeito à sede, João 19,28 temos este registro. Jesus era sujeito ao sofrimento e à dor, e em Lucas 22,44 também temos este registro. E Jesus, na sua vida corporal, tinha capacidade para morrer, e em 1 Coríntios 15,3 nós também vemos isto. Então ele tinha todas estas características humanas e estas fraquezas não pecaminosas, fraquezas humanas não pecaminosas. Podemos perguntar, Jesus plenamente humano? Bom, ele era tão humano que os que viveram e trabalharam com ele, e mesmo os seus irmãos que cresceram na casa dele durante cerca de 30 anos, eles não perceberam que Jesus era muito superior aos outros seres humanos. Então a humanidade de Jesus, ela está perfeitamente identificada e comprovada, e a sua divindade também. Ele morreu, ele ressuscitou, a sua morte é uma evidência, ninguém poderia sobreviver a uma crucificação, não depois de ser crucificado, de estar aquele tempo na cruz. Jesus não poderia ter desmaiado, isso é um completo absurdo, depois de espetarem uma lança do lado, depois de tudo aquilo que Jesus sofreu, depois da crucificação, ele tinha obrigatoriamente que morrer. Efetivamente, ele morreu. E Jesus ressuscitou, não roubaram o corpo, não foi uma mentira, não foi uma falácia, nenhuma mentira teria pernas para andar, como nós dizemos aqui em Portugal, uma expressão que nós usamos. Nenhuma mentira iria prosperar, tudo iria desmoronar-se, toda a mentira iria desmoronar-se e tudo iria cair. Nós vejamos que toda a pregação cristã, ela foi desde o início baseada na ressurreição de Jesus. E nos nossos dias, passados quase 2000 anos, nós continuamos a basear toda a nossa doutrina, toda a nossa pregação, toda a nossa fé na ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não faz qualquer sentido, e o cristianismo é o maior logro da humanidade. Mas efetivamente Jesus ressuscitou, e nós temos inúmeras evidências que, para falar nelas todas, nós precisaríamos de muitas horas e para poder desenvolvê-las, e que não temos neste momento. E para consideração final, eu gostava de dizer que tantas opiniões que se pode ter acerca de Jesus, algumas são completamente absurdas, sendo que outras poderão parecer válidas numa análise superficial. Não é? E este trabalho, ele faz a análise de algumas realidades que ajudam a refletir sobre o tema e sobre quem é Jesus. E a apologética bíblica, ela analisa os factos para chegar às conclusões verdadeiras, apesar dos cristãos serem pessoas de fé, e nós somos pessoas de fé. E sabemos que sem fé ninguém pode agradar a Deus. É necessário que a nossa apologética ela seja fundamentada em razões válidas, racionais, que possam ser apresentadas e defendidas racionalmente. A nossa apologética tem que ser assim. Não podemos apenas falar na questão da fé, que se bem que ela é fundamental para a nossa vida, mas nós temos razões válidas, racionais, que apresentamos e que gostamos de apresentar. O cumprimento profético a respeito de Jesus aponta no sentido que ele é o Messias. A divindade e a humanidade conjugaram-se numa pessoa, e essa união, que é a união hipostática, ela está patenteada em toda a sua vida aqui na Terra. A sua morte na cruz e a posterior ressurreição provam que ele é o Deus encarnado, o Messias profetizado, que venceu a morte, que venceu o pecado através da sua paixão na cruz. Ele abriu o caminho para o céu, para que a humanidade possa ter assim comunhão com Deus e um dia estar na eternidade na presença dele, oferecendo essa salvação tão maravilhosa à humanidade. A ressurreição, isto diz-nos Franklin Ferreira na sua teologia sistemática, a ressurreição estabelece a aprovação de Deus das reivindicações de Jesus sobre a sua própria divindade. Então, neste trabalho, nesta pequena apresentação, foram desenvolvidos alguns pontos que nos indicam apenas uma possibilidade acerca de Jesus. É que ele é quem ele disse que é. Ele é quem a Bíblia afirma
que Ele é um Messias profetizado durante milhares de anos, esperado pelo povo judeu, Filho de Deus, Deus feito homem, que viveu como homem aqui na terra uma vida perfeita, reta, justa, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, provando assim que Ele é quem a Bíblia afirma Ele ser. Obrigado e Deus vos abençoe.